E aí galera, tudo massa? Espero que sim. Semana foi bastante corrida para mim, não tive tempo de terminar o tema de direitos e garantias fundamentais, então aqui hoje a gente vai estar postando um vídeo sobre direitos sociais, outro sobre direito à nacionalidade e outro sobre direitos políticos, beleza? Porque aí a gente termina os direitos e garantias fundamentais, uma vez que a gente já viu a teoria geral, nós vimos os direitos individuais, uma parte deles, é claro, né, porque os vídeos são curtos, né? E também já vimos alguma coisa sobre direitos coletivos e remédios constitucionais, tranquilo? Então, sobre os direitos sociais, né, é importante a gente entender o contexto histórico. Os direitos sociais, eles surgem num processo de luta da classe operária, né? Porque depois da Revolução Industrial, a classe operária passa a ter condições miseráveis, né? De trabalho, com salários baixíssimos, condições de emprego muito ruins. E aí o processo de luta da classe operária faz com que surja o socialismo e as revoluções que ocorrem pelo mundo, mas também faz com que o Estado burguês, a partir início do século XX, né, quando lá na Constituição de Weimar, na Alemanha, em 1919, na Constituição Mexicana de 1917, e principalmente no pós-Segunda Guerra Mundial, estabelece os direitos sociais, né? Então, o que seriam os direitos sociais? São os direitos que vêm a garantir uma condição mínima de sobrevivência para o ser humano, né? É baseado na questão da dignidade da pessoa humana, né? Então, os direitos sociais na nossa Constituição Federal, eles se encontram entre o artigo 6º e o artigo 9º, não é isso? Artigo 10, perdão. E você tem principalmente os direitos sociais estabelecidos no artigo 6º. Segundo o artigo 6º da Constituição Federal, são direitos sociais a educação, a saúde, a moradia, o lazer, o transporte, a segurança, a assistência à maternidade e à infância, a previdência social, a assistência social, dentre outros. Então, assim, falando um pouquinho rapidamente de cada um, né? Então, a educação, segundo a nossa Constituição Federal, ela foi dividida de acordo com o ente federativo, né? Sendo responsabilidade dos municípios a questão do ensino fundamental, do Estado o ensino médio e a União o ensino superior. No que diz respeito à saúde, a gente tem um exemplo para o mundo, né, com o SUS, né, que se não fosse o SUS, a situação durante a pandemia seria muito pior, né? A gente vê aí tanta gente, principalmente que defende o capitalismo, dizer que os Estados Unidos é exemplo e lá muita gente morre porque não tem assistência, não tem como pagar o hospital, né? E aqui o SUS garante com toda a dificuldade do mundo, mas garante o acesso amplo e restrito a todos e todas, não é verdade? A previdência social também é muito importante, né? Quando você contribui, você chega a uma determinada idade, a um determinado tempo de contribuição e você pode se aposentar. Assistência social também é muito importante, né? O LOAS, que garante um salário mínimo para pessoas que tenham algum tipo de deficiência, né? E também que não tenham condições de sustentar a partir de uma certa idade. E também direitos importantes como o lazer, né, como a segurança, como assistência à maternidade, à infância e assim por diante. Tranquilo? Aí, como a gente tem pouco tempo, vamos falar também dos direitos sociais que estão no artigo 7º, né? O artigo 7º, ele vem trazer a questão dos direitos ligados aos trabalhadores, né? Trabalhadores urbanos e rurais, e no seu parágrafo único ele estende alguns desses direitos aos empregados domésticos, beleza? Então lá no artigo 7º você vai encontrar direitos trabalhistas, né, como o 13º, né, o fundo de garantia por tempo de serviço, 8% tem que ser depositado pela empresa em cima da renda bruta, tranquilo? Também estabelece o adicional de insalubridade e periculosidade e adicional para atividades penosas. Também traz garantia como seguro-desemprego para as demissões involuntárias, na verdade, que garante a pessoa que é demitida injustamente ou sem nenhuma justa causa uma garantia de se manter por um determinado tempo até ser realocado para dentro do mercado de trabalho. A licença maternidade, né, também estabelecida, a licença paternidade, né, e as férias com direito a um terço, no mínimo um terço a mais do que recebido normalmente, o salário mínimo, né, que pelo artigo 7º deveria dar para manter uma vida digna, mas infelizmente a gente sabe que na prática não é assim.
não é isso? E esses são os direitos básicos trabalhistas que estão lá no artigo 7º, beleza? O artigo 8º, ele traz uma regra muito importante, que é o direito à sindicalização, né? Então, o que é o sindicato? O sindicato, na verdade, ele deve representar a categoria. No caso da gente que se coloca como classe operária, classe trabalhadora, o sindicato tem que representar os direitos individuais e coletivos da classe trabalhadora. Então, se você é da categoria de um determinado servidor público, né? Vamos dizer, servidor público judiciário, então lá você vai ter o seu sindicato que teria ou tem, em tese, que lutar pelos seus direitos individuais e coletivos daquela categoria. Então é muito importante esse direito, né? Você não é obrigado a se sindicalizar, mas é importante que você dispute o sindicato, contribua com o sindicato, e se o sindicato for pelego, ou seja, aquele sindicato que em vez de representar a classe trabalhadora representa o patrão, é interessante que você tenha como tentar disputar esse sindicato para que ele venha representar a classe trabalhadora, beleza? O artigo 9º também, para a gente terminar esse vídeo, fala do direito à greve. Um direito muito importante, porque a gente sabe que nesse processo de luta de classe, muitas vezes os empregadores não querem dar condições mínimas, né? Não querem repor pelo menos a inflação, né? A chamada correção monetária, não querem evoluir nos direitos trabalhistas de determinada categoria, e aí a classe operária, através do sindicato e através da organização da classe trabalhadora, vai e disputa, tenta, através de conversas, negociações individuais e coletivas, principalmente, evoluir, né, nos seus direitos, mas quando não consegue, aí sim o estado de greve é um estado necessário de paralisação para poder garantir esses direitos, né? Lembrando que em algumas atividades, as chamadas atividades necessárias, né, ao funcionamento do Estado, esse direito de greve é exercido, mas com um percentual mínimo estabelecido em lei que tem que continuar trabalhando. Beleza? Valeu, vamos para o próximo conteúdo, que é o direito à nacionalidade. Tchau, tchau.